Olá pessoal, a gente vai começar hoje a fase sobre o cinema neorrealista, um dos movimentos mais importantes da história do cinema, que também já se configura ali nesse chamado cinema moderno, que a gente começou a conversar a partir de Cidadão Kane, também se está inserido dentro desse importante momento do cinema que é a década de 40, uma das fases mais ricas da história do cinema. Acontece especificamente na Itália, tá? No meio da Segunda Guerra Mundial, portanto o contexto histórico está relacionado a esse conflito dos mais trágicos da história da humanidade, sem dúvida nenhuma com repercussões importantíssimas a partir daí na sociedade como um todo e no próprio cinema, que vai ter que passar por algumas reformulações, algumas reestruturações, tanto em termos de produção como em termos de estética, de narrativa, baseados já numa perspectiva mais humanista, mais social, política, em que refletia a partir daí, vai refletir a partir daí essas transformações da sociedade como um todo. Não só na Europa, que é onde aconteceu o conflito, mas também no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos, vai influenciar muito decisivamente os cineastas desse chamada era moderna, a partir do pós-guerra, o tipo de narrativa e de linguagem que eles usaram. Tá? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o filme, o nascimento do filme, do movimento que acontece a partir do filme Obsessão, do Luchino Visconti. Tá? Eu vou falar um pouquinho de como que aconteceu isso e depois na sequência a gente vai falando das repercussões do filme, do movimento, passando principalmente pelo Roberto Rossellini, que vai ser considerado o grande mentor do neorrealismo, ao contrário do filme do Visconti, que acabou sendo pouco visto e pouco divulgado na época. Tá? O filme é de 1942, Obsessão. O Visconti era um diretor de ópera, de teatro, apaixonado por cinema já há muito tempo. Ele próprio sempre disse que era mais apaixonado na juventude pelo cinema do que pela ópera e pelo teatro, mas gostaria de trabalhar especificamente com cenografia. Isso é uma importante característica dos filmes dele como um todo, uma direção de arte, uma cenografia primorosa. Ele reproduzia de forma perfeita elementos estéticos nos filmes dele. E ele ali no final dos anos 30 ele vai se ligar a um grupo de cinema que trabalhava com Jean Renoir, o cineasta francês, vai fazer assistência de direção dele em um filme inacabado. Enfim, vai tentar ali, a exemplo de outros cineastas, tentar se aprofundar um pouco mais na técnica cinematográfica, no jeito de filmar, enfim, já tentando alçar a carreira dele como cineasta. A partir dos anos 40, esse grupo meio que se dissolve. Era um grupo basicamente formado por pessoas com ideologia comunistas. Isso vai ser uma força na carreira do Visconti também, essa ideologia. Ele ganhou o apelido de o Conde Vermelho, né, porque ele era de uma família aristocrática de Milão e ao mesmo tempo tinha uma ideologia muito forte relacionada à esquerda, ao antifascismo e tudo mais. Então ali, a partir dos anos 40, já na guerra, ele vai se, se aliar a um grupo de cinema na Itália, que estava em torno da revista de cinema, que era editada pelo Vittorio Mussolini, filho do Benito Mussolini, e vai tentar emplacar alguns filmes, alguns roteiros para fazer seu primeiro filme. E ele acaba conseguindo a autorização do chamado Ministério da Cultura na época. Ele recebe, uma história meio não é muito clara, mas ele recebe uma. Ele queria adaptar o livro do Alain Fournier, Melville. Tinha uma ligação muito forte com a literatura americana e ele acaba recebendo do próprio Renoir uma versão do livro do James Caan, que já foi adaptado 3 vezes, inclusive com o nome de O Destino Bate à Sua Porta, que era uma história típica dos americanos, ali, da literatura policial americana, da literatura noir americana, né? Enfim. Tá
Tanto que o filme da Obsessão, no final das contas, ele vai ser visto mais como um filme noir do que essencialmente como um filme neorrealista. É, o livro, assim como a história baseada nos filmes, que viraram os filmes, conta a história de um peregrino, um viajante da estrada, no caso dos Estados Unidos, na Depressão Americana, que consegue emprego numa estalagem de beira de estrada e se apaixona pela mulher do dono da estalagem e vice-versa. Tá? E aí vão ter vários conflitos, né? Ele vai sair, renegar essa história de amor, é, vai vai se relacionar com outra mulher, depois volta. Enfim, resumindo a história, é uma história que envolve triângulo amoroso e, como toda boa literatura noir policial, envereda por um crime, para um crime. Seria a tentativa de assassinato dos dois amantes, os amantes tentando, planejando assassinar o marido da mulher para ficar com a estalagem, dinheiro do seguro, enfim. O Visconti pega essa história, reúne um grupo de roteiristas, de amigos, são várias pessoas trabalhando na história para tentar fazer o filme. Sem dinheiro, ele empenha parte das joias da família, da mãe dele, que tinha falecido recentemente, e começa a pensar em algumas estratégias para viabilizar o filme. Né? Entre elas, locações em cidades do interior da Itália que possibilitasse uma semelhança com a história. Consegue ali em Ferrara e nos arredores, a cidade de Ferrara e nos arredores, essas locações onde eles vão filmar grande parte das cenas exteriores e grande parte das cenas interiores, de estalagem, de quarto, de hotel e tudo mais. Eles trabalham com parte de um elenco profissional, tá, que já eram atores profissionais, mas usam como figurantes basicamente os moradores das regiões, da cidade e das periferias. E fazem cenas externas assim, sempre nas cidades, nos horários de movimento, enfim. Trabalham com poucos equipamentos, limitado por recursos de financeiros, com poucos equipamentos. O Visconti já imprime ali uma ideia de tomadas mais longas, um filme mais lento, sem aqueles cortes abruptos. Enfim, ele já vai imprimindo ao filme uma estética que vai se configurar depois como uma grande contribuição dos neorrealistas para o cinema, que seria cenas documentais, né, gravadas quase no estilo documental, cenas reais de ruas com iluminação, mesmo que seja artificial, que reproduzissem as características reais da cidade, as pessoas vestidas com figurinos próprios, como elas se transitam pelas ruas, pelas cidades, com os próprios figurinos. Filmes com poucos recursos técnicos, é o que ele faz no Obsessão. Trabalha basicamente com cortes secos e por aí mais. E tudo isso envolvido numa história ficcional. Tá? Além disso, como ele usa a transposição, tá, de uma história passada na Depressão Americana para a Itália dos anos 40, no meio da guerra, ele transfigura essa história para a Itália durante a guerra. Então é como se você estivesse vendo naquele momento um filme que passa no tempo presente, ou seja, é a realidade da Itália naquele momento. E o Visconti, muito ousado na carreira dele toda, ele insere no filme alguns elementos muito polêmicos. Tá? Por exemplo, uma bailarina, artista da cidade de Ferrara, que se prostitui porque ela não tem dinheiro. A gente está durante a guerra, né? A gente sabe que isso acontecia verdadeiramente com várias mulheres ali durante a guerra, porque precisavam de sustentar, de comer basicamente. Tá? Ela se prostituía enquanto ela sonhava em ser bailarina ou atriz. Tá? É um dos casos do viajante que interpreta do protagonista. E um tema muito ousado para a época, porque pensem bem que é uma Itália não só fascista, como católica, né? O berço da religião católica, do papado e tudo mais.
que é uma viagem que o protagonista faz com outro personagem que tem uma conotação homossexual, de um relacionamento homossexual entre eles. Ele não deixa, o Visconti não deixa claro isso no filme, mas fica muito exposto ali em alguns momentos essa conotação homossexual. Então, essas questões que o Visconti vai inserindo no filme já vão sinalizando aquilo que a gente configura como chamado cinema moderno. Tá? Primeiro, um cinema focado em temas polêmicos, ousados, realistas, sociais, políticos, que seria um retrato social da época, um retrato muito firme, cru e realista daquilo que está acontecendo naquele momento. No caso, a Segunda Guerra Mundial, no caso, uma Itália fascista, regida pelo fascismo do Mussolini, em que essas coisas não podem ser ditas abertamente, e os cineastas, a partir daí, já começam a sinalizar que isso seria o novo cinema, ou o cinema moderno. Um cinema que, mesmo com histórias ficcionais, como é o caso do Obsessão, ele toca em questões profundas nos aspectos sociais, políticos e culturais. A outra questão que o Obsessão sinaliza é exatamente a estética que vai se configurar a partir daí. No cinema italiano desse momento, o Visconti vai dizer que Obsessão influenciou muito do cinema italiano a partir daí, menos o Rossellini, que a gente vai falar mais para frente, porque o Roberto Rossellini foi mais documental do que os outros, mas muito do que se prepararia a partir daí. Por exemplo, gravar em locações, cenas externas, usar de elementos cenográficos, de figurino e da própria estética do cinema, que seriam a realidade daquelas cidades, daquelas casas, daquelas estalagens. Ou seja, elas são como são. Você não precisa produzir nada. Aquilo está ali. Basta usar aquilo como estratégia tanto de produção como estética. Tá? E, evidentemente, trabalhando com roteiros ficcionais. Uma coisa que se diz muito de grande parte dos filmes neorrealistas, e até mesmo do Visconti, é que mesmo com todas essas estratégias que eles inserem nos filmes, ainda se aproxima muito do cinema clássico, principalmente na questão do melodrama. São filmes muito dramáticos, que tendem para muitos críticos para essa parte do melodrama em questões muito pontuais do filme, onde se exacerbam os conflitos pessoais, sociais, a partir de dramas muito humanos. Então, eles percebem isso nesse tipo de filme, que vai ser uma crítica mais lá para frente que vai aparecer, tá? A gente não vai falar muito disso agora, não. O que mais importante agora é entender a importância da obsessão, tá? Por que a obsessão, mesmo com todas essas características muito fortes, não vai ser visto como o marco do neorrealismo? Ele é visto como uma espécie de prólogo, de alguma coisa que sinalizou que isso vai ganhar força a partir daí. Tá? Primeiro porque o filme foi muito pouco visto. O filme enfrentou problemas seríssimos com a censura. Tá? Na Itália fascista, mesmo Mussolini tendo liberado, conforme relatos, o filme, dizem que ele viu o filme e ele achou melhor que pudesse ser visto pelas pessoas. À medida que o filme entrava em cartaz, aconteciam protestos, aconteciam revoltas locais contra questões do filme. Aí as autoridades locais tiravam o filme de circulação. Aí ele passou a circular em cópias clandestinas. O De Santis, por exemplo, que é um outro importante diretor do neorrealismo, disse ao Visconti que viu o filme numa cópia clandestina, cortada, mas que ele ficou muito impressionado com o filme e acabou que o filme não circulou na Itália como deveria ser circulado. E nos Estados Unidos aconteceu um caso ainda mais sério. O Visconti não pagou os direitos autorais para usar a obra do autor, que era um escritor americano. Então ele foi processado e o filme só foi exibido nos Estados Unidos na década de 70,
quer dizer, muito tempo depois, porque por questões de direito autoral não se permitiu a exibição do filme nos Estados Unidos. Então, ele acabou não tendo uma influência como Roma, Cidade Aberta teve. Tá? Ele acabou tendo uma influência menor porque ele foi pouco visto, ele acabou circulando pouco ali. Mas o próprio Visconti fala que quase que intuitivamente, ou sem uma propensão a isso, ele criou esse chamado cinema neorrealista. A ideia dele era fazer o filme da forma que fosse possível, evidentemente com a visão crítica social e política que ele tinha, que ele sempre foi muito ousado e agressivo nesse ponto, mas sem ainda entender que aquilo estava num novo momento. Mas ele diz que o próprio termo neorrealista foi cunhado a partir do filme. Vou ler para vocês aqui o termo dele, tá? Que ele diz no livro de memórias dele. O termo neorrealista nasceu com obsessão. Foi quando de Ferrara enviei a Roma os primeiros trechos do filme para meu montador, que é Mário Serandrei. Após alguns dias, ele escreveu para mim aprovando aquelas cenas. E acrescentava: não sei como eu poderia definir esse tipo de cinema, senão com o apelido de neorrealístico. Tá? Então, esse termo neorrealismo nasce do próprio obsessão, como o Visconti diz. Tá? Depois o Visconti sim, em 1948, ele vai fazer um filme que está bem explicado no texto que eu vou postar para vocês. Ele faz um filme chamado A Terra Treme, que é muito mais neorrealista do que a Obsessão. Aí sim ele usa os preceitos muito mais evidentes do chamado neorrealismo, mas não nesse momento. Mas, evidentemente, ele lançou as bases do que seria esse movimento que vai reverberar de forma decisiva na história do cinema, como um dos momentos mais importantes, porque não só sinaliza que o cinema está mudando em termos conceituais, mas principalmente ele abre as possibilidades, que a gente vai ver nas próximas discussões, ele abre as possibilidades para que cineastas do mundo inteiro, não só da Itália, mas isso acontece especificamente na Itália nesse momento, possam fazer uma coisa que é comum até hoje, que é fundamental no cinema até hoje. Pegar as câmeras e ir para as ruas filmar. Tá? Essa é a grande contribuição neorrealista. Usar as ruas, usar o que a gente tem de precioso, que são histórias contadas na nossa realidade, são histórias humanas, de gente como a gente, se a gente pudesse simplificar. Né? Vários autores, vários críticos vão escrever sobre isso, principalmente o Zavattini, que vai ser o grande roteirista e teórico do movimento, vai escrever muito sobre isso. A gente precisa ir para as ruas, a gente precisa filmar o homem comum, a gente precisa mostrar as situações comuns das pessoas. Aquele cinema de fantasia, lírico, lúdico, de gênero, não é mais só isso que pode acontecer no cinema. Precisa ser muito mais do que isso. Tá? E isso vai ser decisivo na história do cinema, porque abre a possibilidade do chamado cinema independente. Aquela possibilidade de pessoas com menos recursos trabalhar com grupos, com coletivos, trabalhar com atores não profissionais, trabalhar com locações reais, se produzindo pouco, trabalhar com equipamentos reduzidos, tá? Uma câmera, improvisar muito, não tem como fazer grua, vamos subir num prédio, como é que a gente faz um traveling, vamos usar cadeira de rodas, enfim, o improviso também é muito importante a partir daí da sinalização que o Visconti usa em Obsessão. Tá? Ou seja, ele mostrou a Itália daquele período de uma forma muito viva, de uma forma muito realista, inserindo na Itália daquele período uma história ficcional, uma história de drama relacionada a um triângulo amoroso que a gente sabe que tem sempre conotações, às vezes, trágicas no cinema. Tá? Então ele usou isso e isso vai ser uma marca do cinema neorrealista a partir daí. Ok? Então tá, eu queria falar um pouco hoje sobre o filme Obsessão, do Visconti. É um diretor
um dos meus preferidos, tá? Na história do cinema, um diretor assim, importantíssimo, com obras fundamentais. Mais para frente a gente volta no assunto para falar um pouco mais sobre ele e sobre o neorrealismo. Enfim, até, gente. Abração em todos.